Olá, você que nos acompanha, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma transmissão aqui no canal da Prática Política, mais uma entrevista, desta vez uma entrevista gravada com o nosso professor Piero Leiner, professor do Departamento de Ciências Sociais do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo, também doutor em Antropologia pela USP, Universidade de São Paulo, e estuda temas relacionados aos militares, guerras, hierarquia, desde o início da década de 1990. As redes sociais do professor Piero, no X você encontra ele na @PieroLei e no Instagram na @piero.leiner, desta forma como está na tela para quem nos acompanha. Como vai, professor? Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela gentileza. Oi, Cláudio, um grande prazer estar aqui com você mais uma vez. Professor, eu convidei você para a gente analisar juntos, né, tentar analisar juntos aqui o significado, os motivos, as razões por trás desse julgamento que o STF concluiu, a primeira turma do STF concluiu, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e também alguns militares, muitos militares. Eu acho que temos aí um dado histórico de militares, generais de 4 estrelas do Exército, também um ex-comandante da Marinha, fora aqueles que não são militares, mas que são da área da segurança, como os agentes da Polícia Federal, que também foram condenados nesse rol do chamado núcleo crucial daquela acusação, daquela denúncia da PGR, por trama golpista. Agora acho que nem cabe mais falar em suposta trama golpista, porque o STF por 4-1 decidiu que, de fato, as pessoas ali envolvidas estiveram tramando um golpe de Estado após a eleição em 2022. Gostaria de uma avaliação inicial do professor para esse caráter histórico. Ontem, assistindo ao Fantástico, programa da TV Globo, as duas jornalistas apresentaram a reportagem sobre o julgamento da seguinte forma, né, falando que a decisão inédita do STF rompe com esse padrão ou com um padrão de impunidade com relação a golpistas aqui no Brasil, e aí depois a matéria acaba também trazendo ali vários elementos históricos da nossa história brasileira sobre essa temática dos golpes de Estado. Você concorda, professor? Você enxerga nesse tipo de julgamento, ou nesse julgamento, uma reparação histórica, pelo menos nesse quesito de se punir pessoas que tentaram um golpe de Estado e, portanto, não conseguiram efetivar um golpe de Estado no Brasil? Bom, de um lado, eu acho que, de fato, a gente tem que considerar a importância, né, histórica desse julgamento. Ele, enfim, de fato, traz alguma coisa que é nova, né? Enfim, a gente não assistiu, de fato, nada parecido com isso na história do Brasil. Dificilmente, quer dizer, o que me lembre generais julgados assim pelos civis. Não lembro se isso ocorreu em algum outro momento. Simbolicamente, evidentemente, isso tem um peso, né, enorme. Agora, a gente precisa ver, de fato, né, qual foi o nível de abrangência disso, olhar para as pré-condições de como esse julgamento foi construído, ver, enfim, a que serve, como que ele foi modelado, e se isso, de fato, representa uma coisa que muita gente está ventilando. Isso está quase um mantra na imprensa, né? E a gente está vendo isso em várias análises, enfim, né, de colegas das ciências sociais, enfim, né, e outras pessoas, enfim, jornalistas e tal, de que isso, de fato, é um ponto de virada na nossa história, porque impedirá atos futuros desse gênero, né? O que eu acho que aí a gente entra num terreno profundamente especulativo, né? Primeiro, porque a gente tem que olhar para o caráter absolutamente, não só inédito do que foi o julgamento, mas inédito do que foi esse evento, né? Todo que foi costurado entre o pré e o pós, e o 8 de janeiro e o pós, o que aconteceu nesses termos. Quer dizer, se a gente teve um julgamento inédito, a gente também viu aí um golpe inédito. Ele não foi igual a outros golpes e outras quarteladas, né, que aconteceram no Brasil em outros tempos, né?
quarteladas que deram errado e quarteladas que deram certo. Concorda? De fato, acho que em outras ocasiões históricas, o que a gente viu foi, vamos dizer assim, uma evidente participação direta de militares em tentativas de insurgência, insurreição, etc. O que a gente viu agora foi uma tentativa dissimulada por vários ângulos, onde você precisou reconstruir a história a partir daquilo que se coletou, né, como prova na Polícia Federal e o Ministério Público apresentou, para tentar, vamos dizer assim, montar a peça, né, jurídica a respeito daquilo que se considerou como o golpe que foi dado, quer dizer, que foi cujo desfecho foi o 8 de janeiro, né? Porque havia um problema jurídico todo nessa história, desde o começo, que era fazer a ligação entre o pré e o que aconteceu no 8 de janeiro. Né? E isso ficou dependente de algumas variáveis ali, não só da delação do Mauro Cid, mas das provas que foram coletadas. E, entre outras coisas, o que foi apresentado e o que está sendo falado aqui, isso é que eu acho que é um dos dados mais curiosos, pelos quais a gente tem que ficar antenado, né? É que esse foi um golpe que não deu certo, independente disso ter valor jurídico ou não, né? Porque se eu entendi direito, né, pela lei, o golpe, a ideia do golpe não precisa dar certo para ser alvo de um julgamento, de um processo, de uma condenação. Né? A mera tentativa já representa, ou a construção, né, já representa, enfim, o perigo suficiente para isso ser considerado uma transgressão ao sistema legal. Mas, enfim, o que foi levantado, se a gente passar a régua no final das contas, é que o golpe só não ocorreu porque não teve a adesão do alto comando do Exército e da Força Aérea. Né? Quer dizer, o que passou, no final das contas, foi isso. E aí o que eu acho que é o grande problema é que para a gente fazer a ligação do pré ao 8 de janeiro, a gente tem que levar em conta o fato de que quem autorizou os acampamentos a ocorrerem, ou seja, quem permitiu as pré-condições para aquilo que ocorreu no dia 8 de janeiro tivesse acontecido, foi o alto comando do Exército. Ou seja, o que a gente já está assistindo aqui é uma espécie de anistia à instituição e ao comando da instituição, com a punição de alguns CPFs. Ou seja, a anistia já rolou. Está entendendo? Então, esse é o meu ponto de vista do que está acontecendo ali. Ô Piero, ô professor, para entender bem, deixar claro para o nosso público, né? O que se discute agora de anistia no Congresso, tentando viabilizar um alívio de pena para o Bolsonaro, sobretudo, de repente até extinguir a condenação dele agora, né? Condenação por 27 anos e 3 meses de prisão. Seria a anistia que vai gerar muito debate, que vai gerar muita discussão, que já gerou e está gerando na sociedade muita divisão. Agora, a anistia que você se refere já foi chancelada com essa decisão da primeira turma do STF, à medida que, como você falou, o desfecho da suposta da trama golpista, né, agora segundo o STF, foi o 8 de janeiro. Só que o 8 de janeiro, se a gente pensar, lembrar um pouquinho e tal, fazer esse exercício, o 8 de janeiro só ocorreu porque os acampamentos, eles persistiram mesmo depois da posse do presidente Lula, né? Claro. Na verdade, a condição de galvanização dos acampamentos, ela foi uma condição dada pelos militares. E a gente tem que lembrar bem que o que os acampamentos estavam pedindo, logo depois da eleição, era intervenção militar. Né? Ou seja, a coisa foi absolutamente direta, a demanda do acampamento foi direta. A questão é que interesse que os militares tinham em manter aqueles acampamentos em vez de dissolver eles. Inclusive, tem
ali no meio da CPI, teve o depoimento de alguém ali, uma mulher, acho que falou, que ela falava assim, bastava aparecer lá um cabo e um soldado dizendo para a gente sair dali, que a gente saía. Quer dizer, se manteve, acho que por 70 dias, as pré-condições sendo criadas ali, né? O que eles estavam gestando ali naquela hora. E por que, então, dizer que, enfim, se a intenção era, vamos dizer assim, era galvanizar aquele negócio todo, por que na última hora, então, eles resolveram recuar? Então, assim, é preciso que a gente pense, enfim, aqui, com a cabeça mais ou menos sintonizada de como um militar pensa, entendeu? Primeiro, né, é a ideia de que o que funciona ali dentro é o princípio da hierarquia. Número 2, que existe um negócio chamado Centro de Informações do Exército, que é ali do lado, inclusive, de Brasília, e todas as unidades, todos os quartéis do Brasil têm um negócio chamado Segunda Seção, que fica monitorando tudo que acontece aos redores, entendeu? Das assim chamadas organizações militares, né? Os quartéis generais, até um tiro de guerra, você pode ter certeza que tem ali um sargento de segunda seção que fica mapeando o que acontece ali no entorno, entendeu? E manda isso é transmitido através das unidades militares, das organizações militares, e chega a informação lá em Brasília. Então, qual era o sentido deles estarem fomentando aquilo para chegar num segundo momento, entendeu? Um momento decisivo, e flopar o movimento, né? Enfim, o que eu percebi, e estava comentando isso, junto com outras pessoas, né? Não só eu, como, por exemplo, o coronel Marcelo Pimentel, na época, dizia isso, né? Estava se formando, e já desde antes, então, vamos dizer assim, uma estratégia de descarte do Bolsonaro. Eles sabiam muito bem, entendeu, que aquele negócio ali, se fosse para frente, ia acabar voltando para trás sem o apoio deles. Ou seja, eles já tinham decidido há muito tempo que aquele negócio ali, entendeu, poderia passar dos limites, só que não ia dar em rigorosamente nada. E assim se construiu a história. Foi isso que a gente viu. Um episódio, sem dúvida, lamentável, horrendo, simbolicamente choca todos nós, uma típica ação de choque e pavor, mas sem a menor condição efetiva daquilo se consumar num golpe de Estado. Isso, assim, a gente já sabia que esse script estava mais ou menos dado. Então, qual é o ponto? O que se sucedeu a partir daí? Vamos dizer assim, um mantra, né, na imprensa, de que, no fundo, o Exército virou essa página, né, e de que é uma instituição assim, completamente repaginada. O rebranding dela foi dado. Olha a notícia que saiu no Globo aí, anteontem, né? A gente viu claramente isso acontecer, vamos dizer assim, essa noção, né, de que, enfim, o Exército se livrou de todos os seus pecados, agora virou a página, e, enfim, se tornou a instituição de apoio à democracia que todos nós desejamos. E daí, esse sentimento geral de que a coisa toda daqui para frente vai ser diferente. Agora, qual é a garantia que a gente tem disso? Especialmente porque essas novas maneiras de provocar intervenções que estão rolando mundo afora não necessitam mais, entendeu? Desse tipo de quartelada típica de século XX, de tanque na rua, né? Aquilo que se chama de uma intervenção indireta, né, da construção de um governo, que foi o próprio governo Bolsonaro, se você pensar bem, né,
As pessoas estão simplesmente esquecendo que o que foi a história desse negócio aí desde 2014, dele fazendo campanha dentro da academia militar, das agulhas negras. Olha, eu cansei de falar sobre isso. Esse evento aí que vocês estão vendo, né, que ele foi fazer campanha lá dentro da AMAN em 2014. Quer dizer, o que pressupõe esse ato ali? Entendeu? São duas coisas. Primeiro, que a cadeia de comando ela está ciente daquilo lá. Quem conhece uma academia militar sabe que ninguém anda ali solto, entendeu? Como uma barata tonta e tropeça em 100 cadetes ali fazendo campanha política. Para isso você precisa estar autorizado a fazer isso lá dentro. Aliás, diga-se de passagem, o comandante em 2014, nessa ocasião, é o atual comandante do Exército, esse mesmo que virou a página, né, que é, para mim, um dos principais anistiados, tá? Entre aspas, essa anistia indireta, a gente não pode falar que é anistia, a gente pode dizer que é como se fosse uma anistia. Isso em primeiro lugar. Em segundo, quando se faz uma coisa dessa dentro de uma academia militar, o que se sabe é que no dia seguinte todos os militares vão estar sabendo desse evento, entendeu? Talvez para nós seja uma coisa absolutamente um X, mas para eles isso é muito importante. Ô, professor, você usou a palavra aqui, desgaste, que é uma palavra que foi recorrente até durante o governo Bolsonaro mesmo, a ideia de que o Jair Bolsonaro, seria um fusível que em algum momento seria trocado. A minha dúvida, e aí eu vou mostrar para o público aqui algumas telas, é com relação a esses generais de 4 estrelas. Como é que eles foram parar aí, né? Se eles já estavam também ali, ou se eles foram também, de alguma maneira, pelo comando militar, pelo comando do Exército, sobretudo, se eles foram descartados mesmo. Eu quero mostrar para o público aqui a primeira tela, né, sobre a situação do Bolsonaro, para a gente ter uma ideia. O Bolsonaro, que foi condenado aí a 27 anos e 3 meses de prisão, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão, 2 anos e 6 meses de detenção, e aí os crimes, né, a acusação e as penas. E aí é interessante, porque ele foi acusado de liderar uma organização criminosa armada, né, e aí por isso a pena dele ficou em 7 anos e 7 meses de reclusão. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 6 anos e 6 meses de reclusão. Golpe de Estado, 8 anos e 2 meses de reclusão. E esses dois últimos crimes aí, o dano qualificado e a deterioração do patrimônio, dizem respeito especificamente ao 8 de janeiro, né? Portanto, já em 2023. E aí ele recebeu a pena de 2 anos e 6 meses de detenção, mais 62 dias multa, equivalente aí a 2 salários mínimos por dia, multa, e também o outro crime, só que aí muda, não é detenção, é reclusão. Só que aí vem os militares. Aí a gente vai analisar com o professor Piero aqui os militares. Essa é a situação do Bolsonaro, que já está em prisão domiciliar, está inelegível até 2030 a princípio, e confirmando não, né, agora aguardando só a burocracia, a parte protocolar dos embargos de declaração, que não são embargos infringentes, portanto é só um questionamento de redação mesmo da pena, e não em relação ao conteúdo da pena, ou até mesmo que pode ser, ou poderia ser questionado sobre uma suposta absolvição, já que o Luiz Fux também votou a favor da absolvição do ex-presidente. Isso não vai aparecer por agora. O que aparece por agora é só os embargos de declaração. Mas vamos lá para os militares. Vamos começar aqui com Walter Braga Neto, também está preso preventivamente no Rio de Janeiro. Ele foi condenado a 26 anos de prisão, sendo 24 anos de reclusão e 2 anos de detenção. E aí ele também foi ele foi condenado pelos 5 crimes, né, que foram imputados a ele pela PGR, organização criminosa, não como líder, mas como membro, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio. O Walter Braga Neto tem uma história recente, assim, uma história recente política muito importante, se a gente for pensar, né? Em 2018 foi o interventor na segurança pública do Rio de Janeiro, 2018, ano da morte da Marielle Franco. Depois ele vai para o governo Bolsonaro, assume postos importantes, ministro da Defesa, ministro da Casa Civil, e em 2022 foi candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro. Então, e é general de 4 estrelas do Exército Brasileiro. A gente agora vai para o Augusto Heleno, que isso aí não é uma história recente, o professor Piero conhece ele há muito tempo, conhece a história do Augusto Heleno, não é de hoje, né? A gente está falando já de, sei lá, quase 20 anos já dele aparecendo com muita frequência na mídia, né, desde a MINUSTAH, no Haiti, passando ali por Raposa Serra do Sol, enfim, esse é daqueles antigos mesmo, né, 21 anos de prisão,
foi o que foi definido aí pelo STF, também condenado nos 5 crimes que foram imputados a ele. Este aqui, o Paulo Sérgio Nogueira, se o professor quiser debruçar um pouco mais sobre ele, que ele aparece principalmente no governo Bolsonaro, né, como primeiro como comandante do Exército, depois ministro da Defesa, e aí a gente tem ele condenado a 19 anos de prisão, teria, né, tentado demover o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, da tentativa de golpe militar, e o Mauro Cid, que é tenente-coronel do Exército, delator, que vocês estão vendo aí, a única pena que ele tem, né, que ele recebeu foi de 2 anos de prisão em regime aberto, por causa do acordo de delação premiada que foi sustentado lá pelo STF. E por fim, professor, para falar de militar, também falar aqui do Almir Garnier, que é o comandante da Marinha, que foi condenado a 24 anos de prisão pelo STF, também condenado nos 5 crimes, ele que teria supostamente, né, colocado a força da Marinha à disposição aí para a conclusão, a tomada do golpe de Estado. Por fim, Anderson Torres, ministro da Justiça e Segurança Pública, 24 anos de prisão, segundo o STF, e o Alexandre Ramagem, que foi condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias, ele que é deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, também perdeu o mandato por essa decisão do STF. Aqui, só recapitulando a sequência do julgamento, né, tivemos um julgamento bem rápido para os parâmetros da justiça brasileira, a denúncia em fevereiro de 2025, agora o julgamento já em setembro, né, o julgamento final. Então, tivemos aí, estamos falando de 7 meses, se a gente pegar da denúncia, mas se a gente pegar do recebimento da denúncia na primeira turma do STF, 6 meses. Com essas informações, eu devo a palavra para o professor Piero, e fique à vontade para utilizar as artes, enfim, o que mais você quiser também, professor, porque a pergunta que eu te fiz, eu vou repetir. O descarte do Bolsonaro não é que estava previsto, mas já era meio que dado como certo, até pelo caráter militar do governo dele, como vocês muito bem já analisaram e deixaram muito claro para nós todos, de que o governo Bolsonaro era um governo dos militares, e, portanto, tinha militar em todos os lugares, porque era um governo dos militares, não o governo do Bolsonaro. Então, em algum momento, ele seria descartado. Mas esses generais de 4 estrelas, alguns aí com um histórico não só recente, mas um histórico de décadas já de atuação política, mais do que atuação militar, aparecendo bastante na mídia. Esses já estavam também na conta ou não, professor? Bom, isso primeiro é uma questão bem delicada, analisando caso a caso aí. Eu acho que, enfim, eles não são casos absolutamente idênticos entre si. Algumas penas até me surpreenderam um pouco, tá? Eu acho assim, né? Primeiro que a gente tem que pensar numa coisa assim, os cálculos eram de 6 a 12 mil cargos que militares ocupavam, sei lá, no executivo principalmente, mas enfim, estavam em todas as esferas, né? Enfim, isso aí passou absolutamente batido, como passou absolutamente batido o fato de que até o último dia o governo Bolsonaro nomeava militares até da ativa para fazer cargos, para estar em cargos ali, né? Inclusive, depois que o Bolsonaro viajou, o Mourão ainda fez algumas nomeações para o GSI e tal. Quer dizer, na conta de como essa coisa toda foi se estruturando e se capilarizando, pode perceber que tudo aí, quase tudo isso, entendeu? Foi filtrado. É óbvio que ainda vão ter os outros julgamentos, vão aparecer mais militares, vai diminuindo a patente agora, cada vez mais você vai perceber isso. Mas tudo bem, vamos olhar aí para esses, né? Eu acho assim, tem uma coisa que, enfim, não tem muito como negar. Lá para 2021, coincidentemente, quando se liga, né, tipo, aciona-se o interruptor do modo golpista do Bolsonaro, isso coincide praticamente com a reabilitação do Lula e a possibilidade de você lançar uma candidatura à altura, vamos dizer assim, que coloque a concorrência em relação ao Bolsonaro e representa um perigo para um projeto que já estava mais ou menos se consolidando
num caminho. Com toda a maluquice que foi feita na pandemia, um processo de implosão do Estado, das políticas públicas, quer dizer, com tudo isso, a gente viu onde o Bolsonaro chegou nas eleições. Né? Se tivesse feito um governo minimamente abaixo do tom, talvez tivesse se reeleito. Mas aqui a gente entra no terreno do si, fica muito difícil falar. Seja como for, a reabilitação do Lula, que não ocorreu por acaso, a gente tem que pensar no que aconteceu. Ela não foi fruto de uma demanda popular, não foram as ruas, nem as bases, nem uma ampla mobilização contra o governo Bolsonaro, nem a imprensa, nem pressão dos sindicatos, dos partidos, nada disso. O que aconteceu foi um movimento claro do STF ter girado o entendimento dele 180 graus. Quer dizer, ela veio por cima, né? A gente precisa estar atento ao porquê que isso aconteceu, né? Enfim, teve toda a história da Lava Jato, mas isso é um pedaço do problema, né? O que não entra muito na conta da maioria das análises é que, essas alturas, o Bolsonaro já tinha nomeado 2 ETs lá para o STF, desculpa falar nesses termos, e, evidentemente, os juízes ali talvez tenham entrado num certo modo existencial, vamos dizer assim, de pensar o que poderia acontecer caso ele conseguisse fazer mais 3, 4, 5, 6 nomeações ali dentro. Seria um problema ali dentro, né? Enfim, esse é um momento que eu imagino que o pacto entre juízes e militares sofreu um certo abalo, né, que era um pacto inicial dado antes de 2018, onde eles, né, os juízes, praticamente limparam todo o terreno para o Bolsonaro se eleger. Né? Enfim, foi uma eleição que ele não disputou com absolutamente ninguém. Né? Disputou com o Haddad, a gente sabe, mas enfim, tirar o Lula da jogada representou para ele o caminho livre, né, para ganhar as eleições, com 1 ano de ação subliminar do Exército lá no Rio de Janeiro, como você bem disse, na mão do Braga Neto, né, se tornando um agente operacional e subliminar da ideia de que eles estavam voltando para salvar o Brasil de uma situação anômica, de caos, de que as instituições iam finalmente entrar em modo de arrumação e a criminalidade ia cair. Enfim, é óbvio que nada disso aconteceu. Mas, enfim, em 2021, ele aciona o modo golpista a toda. E o que ele encontra é um deslocamento, entendeu, do modo antipetista para o modo antigolpista, focado principalmente na história das urnas, que, enfim, é uma das histórias mais bizarras que a gente pode, enfim, analisar aqui, entendeu? Porque, de fato, assim, se você pega como foi a construção da história das urnas eletrônicas, desde lá do começo, você vai ver que lá no fim da década de 90 já, se você me permite fazer uma digressão um pouquinho mais longa. À vontade, à vontade. Já desde fim, isso é uma história que o Rômulus, no Duplo Expresso, levantou, o pessoal do Duplo Expresso foi muito atrás disso. Você vai ver que já desde fins dos anos 90, né, enfim, tem muito detalhe aí, mas essa é uma história que, basicamente, a ideia de impressão do voto, como mais uma camada de segurança da urna, veja, já estava sendo patrocinada pelos partidos de esquerda desde o fim dos anos 90. Tá?
isso era um projeto, assim, enfim, o Requião se tornou um dos principais paladinos desse projeto, mas junto com o PT, tá? Que levava isso como uma demanda, assim, da esquerda, né? Logo depois da coisa de junho de 2013, eu não sei se você está lembrado, a Dilma fez uma PEC da reforma política, entendeu? Para atender, vamos dizer assim, em amplo espectro, um conjunto de reformas institucionais que repensassem o desenho do pacto político no Brasil. E no meio dessa reforma política, tá, estava lá o projeto de impressão do voto, dessa vez assinado pelo Bolsonaro, mas tocado, era o projeto de antes, tá? Que era o projeto que foi antes elaborado pelo Requião, se não me engano, e depois levado a cabo por senadores da esquerda, um senador, enfim, foi pelo João Capiberibe, do PSB, e pelo deputado Flávio Dino, não sei se ele já era senador nessa época, mas eles estavam, enfim, eles chamaram uma quantidade enorme de especialistas para discutir lá no Congresso Nacional a questão do problema da segurança das urnas, e todo mundo era taxativo, entendeu? De dizer o seguinte, olha, impressão não tem problema nenhum, ninguém sai com o voto impresso no bolso, tá? Ele cai numa urna lacradinha, ele, enfim, e 3% das urnas sorteadas, enfim, aleatoriamente, vão ser averiguadas, entendeu? Se o voto que está ali impresso naquela urna que foi lacrada bate com o boletim de urna que o sistema eletrônico gera. Isso foi aprovado pelos partidos de esquerda na PEC da reforma política de 2015, tá? Foi uma aprovação esmagadora, 440 deputados contra 40, eu acho que foram contra, não sei qual foi o ratio aí, mas foi gigantesco, tá? Tanto que em 2017 essa urna estava pronta para ser lançada. E o que começou a acontecer? Estava tudo certo, até que Bolsonaro começou a falar que a urna eletrônica era fraudada. Veja, já para a eleição de 2018, tá? Isso tá aí, tá vendo? Esse é o de 2018, essa notícia, né? Quando o Bolsonaro começa a fazer essa ação histriônica contra a urna eletrônica, porque, veja, a impressão do voto não significa que a urna eletrônica é fraudada, ela significa você adicionar uma camada a mais de segurança de que você pode ter fé naquele sistema, porque todo sistema de votação depende da crença do eleitor. Veja em que nível que a gente está pondo o problema. O problema é a crença no sistema eleitoral sempre. Não é transformar isso numa ciência exata. Você entendeu? Na hora que o Bolsonaro resolve sentar em cima desse negócio da eleição e falar em fraude em 2018, estava acontecendo uma outra história paralela. Qual era? A história de que começou-se a falar no mesmo momento um jargão que você certamente se lembra aí, que é eleição sem Lula é fraude. O Bolsonaro sequestrou a noção de fraude, deslocando para o problema da urna. Entendeu? E o que aconteceu? Nesse movimento, ele empurrou o PT, que abandonou essa ideia de fraude eleitoral, para uma outra ideia, a ideia de que, enfim, a justiça eleitoral era, vamos dizer assim, a paladina, né, do sistema democrático do Brasil, e que o Bolsonaro não poderia, enfim, discutir a legitimidade das instituições. Veja, isso ele falou, foi um negocinho que durou pouco durante a eleição de 18,
Ele, logo depois do primeiro turno, ainda no hospital, fala que a eleição tinha sido fraudada, que ele tinha sido eleito. Ninguém faz nada a esse respeito. Aí o que acontece? Vem aquela história do WhatsApp. Quando o Haddad resolve, vamos dizer assim, botar na ponta da língua a ideia de fraude de novo, tem uma reunião, uma coletiva de imprensa feita entre a Rosa Weber, presidenta do TSE, sentada do lado do Raul Jungmann, ministro da Defesa, e do general Sérgio Tchegoin, do GSI, para mandar um cala-boca geral para o PT, dizendo que a Justiça Eleitoral não admitia falar que haveria qualquer problema de fraude na eleição. Bom, veja bem, o Bolsonaro ganha, assume, e durante 2 anos, 19, 20 e até o começo de 21, quando o Lula é reabilitado, pode pegar, as notícias são fartas aí, tá? Você vai ver que o Bolsonaro ele estava nutrindo boas relações com o STF, com o Toffoli, com todo mundo, né? O que começa... Professor, o Toffoli chegou a chamar de contra-revolução, não foi? 1964. Teve toda essa história, né, enfim, de chamar de revolução, de 64, sei lá eu. Isso foi, assim, estava um ponto pacífico. E aí é como se do nada, entendeu? Ele tivesse clicado ali, virado a chave do interruptor para falar de novo, acionando o modo golpista, né, quando reabilitam o Lula, mas aí ele vem a toda, entendeu? Elegendo a história do STF ser o inimigo, fazendo uma espécie de deslocamento, tá? Olha, é exatamente esse momento, tá? Cercada pelos 2 generais, eu acho incrível essa foto aí. Fazendo uma espécie de deslocamento semiótico, entendeu? Onde o antipetismo ele é deslocado para um anti-STF naquele momento. E aí ele volta com tudo ao ataque da história das urnas eletrônicas. Mas o que interessa aí nessa história do ataque dele das urnas eletrônicas? Tá? Fora o fato de que ele realmente conseguiu galvanizar uma multidão em cima dessa pauta, é o fato de que ele só atacou o problema das urnas eletrônicas com imbecilidades. Ele, em momento algum, pôs nos questionamentos dele coisas que realmente são problemáticas no problema das auditorias das urnas eletrônicas. Como, por exemplo, o fato de que é vedado o acesso às urnas eletrônicas depois da votação para você verificar o tal do código-fonte ali. Elas ficam absolutamente fechadas. Por que isso? Bom, é uma questão que ele poderia pôr. Uma outra questão que ele poderia pôr, que eu acho que aí sim talvez fosse uma das questões mais relevantes a serem colocadas. Né? Por que metade das urnas eletrônicas era fabricada por uma empresa de propriedade da família de um senador, que é a Positiva Informática? Isso me parece que tem um conflito aí de interesse. Isso não foi questionado por ele em momento algum. Né? Um senador da direita, né? O senador Oriovisto, lá do Paraná. Né? Enfim, isso sem falar, né, Cláudio, que vamos ser bem sinceros. Se alguém tinha alguma razão para suspeitar das urnas, era o campo da esquerda e não o campo bolsonarista, porque aquelas surpresas tipo Wilson Witzel, entendeu? Que aparecia nas pesquisas com 4% dos votos e de repente é eleito, ou o próprio Oriovisto, que, enfim, na última pesquisa do Senado não aparecia com nada, ele estava em 5º e de repente é eleito em 1º, entendeu? Que mobilizou um monte de análises de que, enfim, do nada a direita surgiu como se ela fosse uma coisa que viesse como um cometa que caiu sobre a Terra e não tivesse já com uma coisa orgânica, enfim. Mas eu não estou aqui suspeitando das urnas, tá?
Só que eu estou dizendo o seguinte, como esse é um sistema totalmente baseado na crença, como eu tinha falado lá atrás, o que o Bolsonaro fez foi minar essa crença. Desse ponto de vista, ele já estava produzindo crime desde lá de trás. Então, vamos olhar caso a caso. Eu acho que, enfim, de fato, se a gente for pensar na ideia de uma preparação para o movimento que ocorreu no 8 de janeiro, o que a gente pode chamar de uma preparação ideológica para aquela meleca acontecer, para um ambiente de dissonância cognitiva ter sido gerado. Vamos olhar para o papel do Bolsonaro. O que ele fez? Ele foi a principal antena transmissora do discurso de descrença que terminou na organização de uma turba que foi lá no 8 de janeiro. Então, há um sentido, sim, na condenação dele. Entende? Eu não acho que não tenha. Eu vejo a participação dele aí como uma antena transmissora, como a mais potente de todas as antenas transmissoras. A questão é, só ele inventou esse discurso? Ele chefiou isso? Ele foi o único partícipe disso? As condições que foram criadas para esse negócio acontecer foram única e exclusivamente dadas pela vontade dele? Aí eu já tenho minhas dúvidas, entendeu? Se ele é o tal do chefe da organização criminosa, porque aí você precisa acreditar, é mais uma questão de crença, entendeu? Porque você, enfim, isso é um construto que se fez a posteriori, de que ele era o cara que estava ali oprimindo e cooptando generais e humilhando outros e transformando o exército numa instituição que estava sendo pisoteada por ele, e as pessoas ali não tinham alternativa a não ser seguir as ordens dele. E aí o que acontece? No mesmo ano de 2021, o exército começa a abrir, né, esses dois caminhos. Diz o seguinte, bom, a gente tem aqui uma dupla situação que o STF lançou agora. Ele reabilitou o Lula e, de fato, vão ter eleições aqui com possibilidade do Bolsonaro perder. E a gente precisa estar numa situação em que a gente vai ganhar de qualquer jeito. Nós não podemos perder. Nesse momento, eles fazem o famoso jogo duplo, como eles fizeram antes, e sempre souberam fazer esse jogo duplo. O jogo de um pé em cada canoa. Um pedaço vai para o Bolsonaro, se ele ganhar, ótimo, e um pedaço fica aparentemente resistindo ao Bolsonaro. Não é aderir ao Lula, não. É resistindo ao Bolsonaro. Agora, é uma resistência de fachada, entendeu? Porque como é que você está resistindo ao Bolsonaro e, ao mesmo tempo, liberando gente para ir trabalhar no governo dele? Se me permite, porque eu acho que a questão até temporal é muito importante a que você se refere, porque foi em 2021 que houve a mudança, né, a troca nos comandos das forças, inclusive o Almir Garnier assume a Marinha em 2021, só que isso ocorre em março. A PGR, na denúncia, eu fui até confirmar aqui, começa a contar ou a montar o quebra-cabeça dela em junho, com as lives já sobre a urna eletrônica. Só que em março de 2021, se a gente se recordar, quando houve a mudança no comando das forças, o discurso jornalístico, a imprensa já falava disso, de que olha só o Bolsonaro, não só com viés autoritário, mas agora ele dando as cartas nas três forças, né, alterando os comandos. Né? A PGR chegou um pouquinho atrasada, porque, na verdade, um pouco antes desse negócio, teve um discurso que ele fez no QG, entendeu? Já foi um anúncio ali, entendeu? Aí tem uma outra vez ali, se não me engano, é nesse momento que ele pega um cavalo e sai andando ali, enfim.
Aí, logo depois, aí a gente tem que ver o caso a caso, né? Então, vamos lá. O Bolsonaro é meio ponto pacífico, tá ali, né? Todos os crimes atribuídos a ele e tal. Braga Neto, né? Como copartícipe desse negócio, também antes como ministro da Defesa que era. Qual é o problema, né? Vamos de novo pensar que toda essa questão, entendeu? No centro da engrenagem dessa questão está a produção da descrença no sistema eleitoral, certo? O Ministério da Defesa, ele também fez parte dessa engrenagem, né? Produzindo lá a tal... Mas veja, foi lá produzir os tais questionamentos às urnas, mas desse ponto de vista, Barroso também fez parte dessa engrenagem, porque que diabos ele foi convidar o Exército a compor uma comissão de transparência sobre as urnas, etc. e tal. Era preciso ver, entendeu? Qual foi a dose de culpa dele em cima disso. É uma puta de uma contradição, você concorda? O cara ter feito isso. Eu olhei bem os 88 questionamentos. Também são 88 questionamentos absolutamente inócuos, tá? Inclusive tem questionamento tão bobo que é quase como o sujeito levantando a bola para o TSE cortar. Por exemplo, quem guarda, onde fica, quem guarda o código-fonte até as eleições ocorrerem ou até o dia em que eles são instalados definitivamente nas urnas eletrônicas. Quem guarda o código-fonte? Você sabe onde ele fica, né? Estocado. A chave do código-fonte, a chave criptográfica, né? Sinceramente, não. É numa biblioteca do GSI, nos computadores do GSI, entendeu? Então, assim, quem guarda o código-fonte são os próprios milicos, entendeu? É o general Heleno que era o responsável ali. A empresa que faz a criptografia das urnas eletrônicas, que se chama Criptos, EED, é uma empresa do Sistema Nacional de Defesa, tá? É a mesma empresa que faz a criptografia dos sistemas lá que vão embarcados nos submarinos da Marinha, tá? Ela que cuida da segurança das urnas eletrônicas, teoricamente, é uma empresa ligada aos militares. Bate na internet aí, Criptos, com KRY. No começo você vai ver, é uma empresa de sistema de defesa, tá? Ou seja, era a típica coisa de ladrão gritando pega ladrão, Cláudio. Entendeu? Então, o que você faz? Você lança um monte de questionamentos inócuos que não vão, de fato, atentar para algum eventual problema de auditoria da urna eletrônica, ou seja, eles são inofensivos, mas eles atentam contra a crença no sistema de votação. Então, o que acontece? O setting que eles armam com isso é, de fato, um lado descrente, atiçado por esses questionamentos, e o outro lado como o paladino da defesa do negócio, assumindo-se como instituição vital no jogo da defesa da democracia. Qual é o resultado disso que a gente viu depois desse julgamento? Que sem o STF hoje a gente não sobrevive mais e é a instituição mais importante do Brasil. Então, de fato, com a ajuda do Bolsonaro, esses caras acabaram se tornando os verdadeiros guardiões da República. O Lula hoje está no segundo plano, perto, né, do que é, vamos dizer assim, a importância do STF e do TSE. Então, é uma história muito complicada essa, por quê? Porque todas essas coisas foram sendo construídas lá no topo, percebe?
nada disso é uma coisa que foi resultado de grandes mobilizações populares, etc., de conflito social, do Brasil polarizado. Na verdade, era o topo que estava ali fabricando uma polarização meio teatral, porque inócua nos seus questionamentos, entendeu? É óbvio que a gente correu o risco do Bolsonaro ganhar, e aí é possível que o caldo entornasse, mas ele não ganhou, a gente não tem como saber. Mas, enfim, de fato, o que ele fez foi isso. Ele armou o cenário da descrença eleitoral. Então, note bem, todo mundo que embarcou no problema da descrença eleitoral e ajudou a construção dela foi condenado. Esse foi o problema desses generais. O problema foi ter participado da descrença no sistema eleitoral. Então, por exemplo, a condenação do Garnier. Vamos lá. Condenação do Garnier. Eu acho, de certo ponto de vista, frágil ter se baseado só no testemunho do Freire Gomes e do Batista Júnior, né? Não teve a prova material de que ele ia botar a tropa na rua, e ele não botou. Mas o que ele fez? Ele, um tempo antes, botou aquele desfile de tanque velho, não sei se você se lembra disso, aquele desfile de tanque velho, na esplanada dos ministérios, no dia da votação da impressão do voto de novo lá no Congresso. Ou seja, ele ameaçou e ele fez parte do que se entendeu como conjunto de ameaças à crença no sistema eleitoral. Então, ele teve essa materialidade, mas não foi isso que foi, entendeu? Usado no julgamento. Mas a gente sabe muito bem que isso foi um julgamento, entendeu? Vamos dizer assim, pelo conjunto dessa obra. A gente não pode se ater só no detalhe técnico. A questão é, quem embarcou numas de exagerar no teatro do outro lado, perdeu junto com a eleição. E aí se fudeu, entendeu? Era o preço a pagar. Agora, a questão é, vamos ver aí, daqui para frente, se essa turma vai morrer na cadeia, entendeu? Nos próximos 20 e tantos anos, ou se vai ter alguma reversão disso. O que eu acho? Né? Eu acho que... olha quando foi feito isso. Bem quando aciona-se o modo golpista do Bolsonaro lá em 21. Né? Que eu acho? Eu acho que, de certa maneira, vai ser crucial a gente ver o que vai ser feito no STM, se eles vão perder a patente. O salário a gente já sabe que não vai, porque vai ser aquele negócio de morte ficta, e o salário deles vai para cônjuge, enfim, eles vão continuar com as pensões dirigidas às esposas e filhas, né, mesmo presos e mesmo com perda da patente. Mas eu acho que vai ser uma coisa fundamental para a gente observar, se eles vão estar presos dentro de quartéis. Porque aí, meu caro, é a mesma coisa que você está preso dentro do comitê eleitoral. Entendeu? Ou você acha o quê? Que vai ter um conjunto de policiais federais controlando quem entra e quem sai de um quartel? Não vai. Isso vai ficar a cargo deles próprios fazerem a regulação dos novos mártires do campo bolsonarista. Tirando o Bolsonaro, esse eu acho que realmente aí a minha intuição é de que queimaram ele de uma vez. E no final das contas, se a gente passar a régua, passa a régua desse negócio. Assim, eu vi um monte de colegas falando, o Bolsonaro acabou com a imagem militar, eles estão derrotados. Eu, na época, bati de frente e falei, olha, a imagem militar é uma coisa que eles estão se lixando para isso, porque eles são uma instituição permanente. O que importa é que ali a maioria vai sobreviver e vai passar esse negócio. Você rifa 4 para preservar 4.000.
E a imagem militar passou-se o quê? Um pouco tempo depois disso, ela está recomposta. Tinha uma pesquisa aqui, feita aí pela CAEST, com todas as ressalvas que essas pesquisas podem ter. As 3 instituições que têm mais confiança da população: igreja, polícia, militares. Igreja evangélica em 4º. Gente, assim, militares saem com 70% de confiança e meio de aprovação. Já é um número altíssimo, ou seja, a capacidade de recuperação e regeneração é rápida. Tá? Então, eu acho, enfim... Não, desculpa te interromper, mas é porque esse patamar é o patamar histórico das Forças Armadas, né? 60%, 70%. É o que se esperava, é que diante desse discurso todo, a narrativa de que estamos fazendo reparação histórica, que estamos virando uma página, é que as pessoas pelo menos tivessem consciência do papel dessas mesmas Forças Armadas nesses eventos todos que foram narrados pela PGR e que culminaram nesse julgamento. E no final das contas, é como se tudo que foi ali reunido de prova pela Polícia Federal, pela PGR, não tivesse valor para a mesma opinião pública que reconhece nas Forças Armadas um prestígio que não se equipara a qualquer outra instituição. E isso é algo que deixa todos nós muito alarmados, porque a gente quer e eu vou perguntar a você aqui como a última pergunta da nossa conversa, agradecendo muito pela gentileza mesmo de se colocar à disposição aqui do canal da Prática Política, para onde nós estamos caminhando, professor? Aquilo que você puder projetar, porque nós temos no meio dessa história toda um assédio, até mesmo um ataque dos Estados Unidos sem precedentes, pensando nas tarifas, pensando também naquilo que vem sendo difundido pela Casa Branca em relação ao governo brasileiro, em relação ao próprio STF, em relação a alguns ministros do STF, notadamente o Alexandre de Moraes. E também, quando a gente viu que nesse segundo semestre tinha aí algumas agendas militares marcadas, e que incluiriam também militares dos Estados Unidos, mas essas agendas foram desmarcadas, tanto na Marinha quanto no Exército. Só que, ao mesmo tempo, a mídia, pelo menos, não cobra do Ministério da Defesa nenhum posicionamento um pouco mais contundente, ou nota que seja, qualquer coisa, sobre esses mesmos eventos, tanto é que há uma dificuldade de encontrar a fonte primária, né, da confirmação dos cancelamentos, mas a imprensa chegou a divulgar, a difundir, alegou também que supostamente seria uma questão de restrição dos orçamentos aí da Marinha, do Exército, mas tem esse componente aí do Trump e do governo estadunidense. E também temos, no ano que vem, uma eleição que, por mais que se tenha aí a ideia de que o Lula vai ser candidato à reeleição e que por isso seria um pouco mais fácil, pensando na reeleição dele, pensando até nesse vínculo que você descreveu muito bem aqui do governo federal com o STF, mas teremos um TSE, uma composição com ministros que foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e também um Tarcísio que agora começa a trabalhar pela anistia. É uma pergunta mais aberta para deixar você à vontade, no tempo que te resta também, que você tem à disposição, para analisar para onde estamos caminhando com todos esses elementos, apontando que, por mais que se tenha tido no STF um julgamento histórico, de virada de página, se alguém quiser entender dessa forma, os elementos eles contribuem muito mais para um ambiente de instabilidade, até mesmo de eventual convulsão, algo do tipo, do que o contrário, do que a ideia de que não, o pior já passou. Te passo a palavra para ficar à vontade, mas nesse final aqui, para projetar um pouco daquilo que você está esperando para os próximos meses, até para o próximo ano, um ano importante, um ano eleitoral, de uma nova corrida presidencial. O que eu acho, assim, o Trump realmente foi a introdução de um elemento de incerteza muito grande aí, entendeu? A gente não sabe muito bem para onde a bússola dele vai virar no dia seguinte. Ele pode simplesmente ele também ter virado a página agora, o Bolsonaro foi em cana, esquece tudo isso e eles vão flopar, né, num certo sentido. O que já dava para perceber nessa história, assim, é que antes do Bolsonaro, de todo esse processo ser concluído, assim, a gente não pode esquecer de onde saiu o Tarcísio, minha gente, de onde veio a carreira dele, entendeu? Ele aparece, né, como, enfim, como na giga deles é o peixe, né, ele foi apadrinhado por um general para trabalhar no DENIT, né, no Ministério da Infraestrutura, do governo Dilma. Aí já aparece como o cara que sai da engenharia militar. Bom, ele foi lá, da Minustar,
foi, enfim, capitão lá no Haiti, entendeu? Ele é ligado aos militares e ele está fazendo uma coisa que eles estão fazendo como um projeto explícito já há muito tempo. Isso já estava sendo pensado desde meados dos anos 2000, tá? Por essa turma dos generais ali, até já ainda enquanto coronéis pensavam isso, Vilas Boas, outro também, né, que passou ileso, né, mesmo depois do estrago todo que esse sujeito fez, né, ele. Veja bem, eles estão se colocando em pontos estratégicos. Então, por exemplo, a gente precisa pensar muito nisso, sabe, Cláudio? O que é essa coisa agora de militares assumindo cargos em coisas como, por exemplo, esse Instituto Brasileiro de Mineração, que é presidido pelo Jungmann, mais uma vez, né, que é uma espécie de porta-voz, né, um laranja dos caras, mas cuja a vice-presidência é do ex-ministro da Defesa, general Fernando Azevedo. Outros também, como o Etchegoyen, também está em vários desses institutos, ONGs, ele está naquele Instituto de Relações Empresariado-Estado, alguma coisa assim. Enfim, o ponto é, estão decantando, e aparece uma coisa interessante aí, sabe? Que é uma coisa para a qual o Marcelo Pimentel chamava atenção antes, e que eu quero retomar. Eles, por exemplo, o Exército está com um orçamento, se não me engano, de 10 bilhões de reais para fazer a Escola de Sargento das Armas lá em Recife. Eu não tenho certeza se vão deslocar, que já tem em Minas, acho que é Três Corações, para lá, ou vão abrir uma segunda. Mas não me parece à toa que é um mega investimento, você concorda? 10 bi é muita coisa para uma escola de sargentos, para uma força que, por exemplo, tinha que estar pensando agora em aprimorar, sei lá, instrumentos de defesa daquilo que se chama de guerra não cinética, guerra eletrônica, guerra híbrida, enfim, guerra cibernética e tal. Não, vai fazer uma escola de sargento lá, né? Que é um negócio que vai capilarizando pela sociedade. Esse exercício que ia ter com os americanos, que você falou bem agora, ia ser lá em Petrolina / Juazeiro. Ou seja, o que eles estão fazendo, Cláudio? Eles estão começando a se capilarizar no Nordeste, que é a região que faltava. Isso não está vindo à toa, isso não é projeto para enfim, a questão do jogo eleitoral, se é 2026, se é 2030, eu acho que é uma questão da ocasião, entendeu? Assim como foi em 21, porque eles já estavam dando certo que o Bolsonaro ia se reeleger tranquilamente, que não ia ter candidato. Bom, aparece essa questão, reabilita-se Lula, bom, eles têm que reaver a manobra. Até 26 a gente vai ver o que eles vão fazer, se vai lançar o Tarcísio, se vai esperar, se vai recuar com o Tarcísio em São Paulo e deixar o Lula faturar mais uma eleição. Mas os projetos deles e a infiltração que eles estão produzindo, capilarização no território, entendeu? É uma coisa que é para ser um jogo meio irreversível. E isso, Piero, você está alucinando, não sei o quê. Não, olha só. Já tem uma experiência histórica disso. Existe um livro de uma antropóloga americana muito bom, tá, que se chama Homefront. Ela se chama Catherine Lutz. Ela analisou, acho que lá no comecinho dos anos 2000, tá? Não me lembro de quando exatamente a data desse livro. O que significou na política americana a transferência de um monte de bases militares e centros de treinamento e escolas para o interior dos Estados Unidos. Essa zona reacionária que se fez naquele miolão americano, que você só isola as costas ali, né? Califórnia e a costa leste, né? Aquele interiorzão reacionário ficou uma estrutura muito estável com a criação
vamos dizer assim, de um mundo completamente militarizado no meio oeste americano. Tudo cresceu junto. A ascensão republicana reacionária, os grupos evangélicos que penetraram no interior do Partido Republicano ali e colonizaram ele, né? Isso já vem desde lá do Reagan, mas ganha muita força nos anos 2000, tá? E os militares que passam a ser, enfim, quase que uma metafísica da vida americana, desde então. Né? Eles têm privilégios quase bramânicos ali, entendeu? Privilégio de casta. Ou seja, o que eu acho que isso é uma coisa que o sujeito olha aqui no Brasil para aquilo que aconteceu ali e fala, bom, como que a gente pode tentar fazer uma coisa parecida, mais tropicalizada, em função do nosso modo de existência? Aí vem essas coisas mais malucas que você pode perceber, enfim, que não vai dar para ficar retomando aqui. Anticomunismo, anacrônico, mas também uma certa aliança com igreja evangélica. Quem pensa que isso é novidade, o que eles fizeram em 64? Não fizeram uma aliança com setores reacionários da igreja católica? Né? Pode ver o que era aquele complexo IPES-IBAD ali, Liga das Senhoras Católicas, todo esse movimento aí. Enfim, já tem essa experiência histórica que está sendo renovada toda aqui. Então, assim, é preciso ver, sobretudo, isso como um movimento que pretende se deixar ou se configurar de forma estrutural na sociedade brasileira, e não é uma coisa que está sujeita só ao jogo eleitoral, porque o jogo eleitoral facilita muito essa capilarização da vida militar no Brasil, mas ele não é a única coisa que faz isso, né? Tem toda uma outra série de mudanças, e o problema é que quando essas mudanças se efetivarem, aí ninguém mais segura aí, eles vão estar de fato, entendeu? Como já fizeram, também dominando o jogo eleitoral, assim, estalando o dedo para dizer quem pode e quem não pode. A administração do sistema político vai depender desses atores, entendeu? Que agem na sombra. Como é um modelo que já está sendo experimentado por um consórcio entre STF e militares já há muito tempo. Agora, o STF tem noção de que alguma hora, enfim, eles podem perder esse poder imperial que eles construíram também, e enfim, eu não sei, entendeu? Eles estão segurando bem as pontas, mas eu não sei, eu acho que é muita incerteza. Daqui para frente eu não vou ficar aqui tentando fazer bola de cristal para saber se o Tarcísio vai, se não vai, porque eu acho que assim, né? Como numa guerra, sabe, Cláudio? Você avança em cima do terreno e encontra o que tem depois da colina, que você não sabe direito o que é, entendeu? Você não sabe qual é o tempo, né? No sentido atmosférico, né? Que vai possibilitar a sua manobra ir por um lado ou por outro, se você vai poder atravessar um rio ou se você vai ter que pegar uma ponte. Enfim, essas incertezas, eles vão tateando aos poucos, mas o Tarcísio já é o plano plantado, isso do meu ponto de vista. Né? E é incrível como já existe um esforço para paisanizar o cara e fazer ele montar esse teatro, entendeu? De que ele é só um laranja do Bolsonaro, o poste do Bolsonaro, o apadrinhado de Bolsonaro. Quando os atores, enfim, os atores que estão lá por trás do Bolsonaro, estão por trás dele, eles estão em duas camadas de camuflagem agora. Eu acho inacreditável isso está acontecendo de novo. É só isso que eu tenho a dizer. Sendo que há 2 meses atrás, no dia 7 de agosto, o Tarcísio estava reunido com os generais do alto comando. 1 mês antes do 7 de setembro. Então, minha gente, assim,
sinais de novo sendo construídos na nossa cara, que nem foram em 2014. A questão é, agora a gente está mais ligado e consegue ver isso. Em 14 ninguém estava prestando atenção nisso, né? Nem eu, entendeu? Mas realmente passou batido essa história e, enfim, a gente só acordou quando o Bolsonaro apareceu, né? Porque aí é um chamariz. Mas, enfim, agora dá para ter uma noção do que vem por aí. E a gente vai deixar isso acontecer de novo? Professor, eu acho que esse é o maior desafio, né? O desafio ainda me parece, sendo muito, muito cético aqui, me parece que ainda o desafio é de difundir essa ideia, a ideia de que são processos que estão se repetindo e que, mais do que dar atenção a quem hoje está condenado, ou seja, esses 3 generais de 4 estrelas que foram condenados, o próprio Bolsonaro também, capitão da reserva, dar atenção e enfoque a quem está passando ileso e que, inclusive, já falou, não, viramos a página, seguimos em frente. E quando você traz esse dado sobre o Nordeste, é aquele conceito que você e também o Marcelo falam muito sobre a família militar, né? Porque é mais importante, de repente, do que os que têm a patente, do que aqueles que estão lá batendo continência, né? Que utilizam e usam os uniformes, as fardas, mais importante do que eles, e isso também já tem uma referência em 2018, 2022, são seus parentes, né? São as suas famílias, porque é quem de fato consegue convencer o vizinho que não necessariamente é do meio militar ou desse universo militar, ou que pertence à família militar, convence ele daquilo que para essas pessoas são princípios, né? São também são bandeiras a serem defendidas. Então, essa ideia de neste momento Nordeste ser o objetivo de repente, né? Até imaginando esse cenário, como você descreveu aqui, de guerra, né? Então, de dominar territórios, portanto, capilarizar também o Nordeste, porque de fato ainda se mostra muito resistente ao que o Sudeste, o Sul, por exemplo, o Sul, independente do que aconteça, segundo as mesmas pesquisas que apontam o Lula vencendo no ano que vem, mas o Sul, os 3 estados do Sul se mostram muito presentes e muito convictos do apoio ao chamado bolsonarismo. Pode acontecer o que for com o Bolsonaro e com os militares e tal. Então, ter essa certeza de que o Nordeste em algum momento pode também mostrar algum tipo de convicção nesse sentido, me parece muito razoável pensar que, bom, poderia ser um plano ou pode ser um plano desses militares, desses mesmos militares que até aqui estão, de novo, como disse o professor no início do programa, estão sendo, entre aspas, anistiados, porque ninguém está falando deles, e eles também tiveram muita parcela de responsabilidade em tudo aquilo que a PGR, a Polícia Federal, enfim, em tudo aquilo que foi supostamente descoberto aí com a ação penal que foi concluída lá no STF. Eu só tenho a agradecer mesmo ao professor Piero Leiner, doutor em antropologia pela Universidade de São Paulo, a USP, professor da Universidade Federal de São Carlos. Espero, professor, contar com você mais vezes aqui no canal, viu? Estamos aí, Cláudio. Muito obrigado, eu que agradeço. E, bom, vamos ver o que acontece. A gente vai se conversando aí. Vamos juntos, professor. Eu quero agradecer também a todos e todas que participaram, que acompanharam. A gente vai encerrar juntos, reforçando os convites. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo. Tem as maneiras de financiar o nosso trabalho, o Apoia-se, a Chave Pix e também o Clube de Membros. E, por fim, lá no Spotify você encontra a nossa versão podcast, agora em vídeo também. Então procure por Da Prática Política lá, vai escutar quando e onde quiser o nosso programa. No mais, agradeço ao professor Piero mais uma vez. O canal está à disposição do professor, e a todos e todas um forte abraço, muita saúde. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau.